Olá, aqui é o Carlos Araújo para mais um conteúdo de exportação, tudo bem? Que bom que você esteja aqui. Hoje nós vamos falar sobre documentos na exportação. Quais são esses documentos e qual a sua importância no comércio exterior brasileiro? Se você quer ouvir mais sobre esse assunto, fica comigo que eu volto em alguns segundos. É já já. Opa, estamos de volta. Muito obrigado pela sua audiência. Aqui no Comex Blog, nós somos especialistas em comércio exterior de produtos e serviços e ajudamos a outras empresas desde 2003 a fazerem novos resultados. Se você ainda não acessou o nosso site, entre em www.comexblog.com.br e conheça o nosso vasto conteúdo sobre importação, exportação e logística. Mas a pergunta de hoje é: você sabe quais são os documentos importantes na exportação? O que esses documentos representam? É sobre isso que a gente quer falar. Esses documentos existem em qualquer operação de exportação no mundo e seguem um padrão. Por que documentos? Porque a documentação é a forma como você faz a concretização de tudo aquilo que foi negociado. Lá atrás, uma negociação se iniciou, a escolha do produto, a forma, mas a partir de então, a venda, essa operação vai começar com os documentos. O primeiro documento que a gente trata na exportação é a fatura pro forma. O que é a fatura pro forma? Eu costumo dizer que este é um documento que retrata a negociação ou a tomada de preço. Se alguém tem interesse na compra do seu produto, depois de saber se você é o fornecedor, ela vai te solicitar uma fatura pro forma. O que tem essa tomada de preço? Ela descreve claramente o que está sendo ofertado. Produto, quantidade, preço unitário, preço total, forma de pagamento, incoterms, prazo que vai ser entregue, forma de pagamento, tudo mais. Então, apesar de alguns acharem que esse documento pode ser pulado, você pode deixá-lo de lado, ele retrata o início da sua operação. E eu costumo dizer que ele tem sim uma força de contrato, porque afinal de contas é a sua oferta enquanto exportador para aquele comprador. Então, o primeiro documento é a fatura pro forma. Dependendo do segmento, dependendo da forma como está sendo tratado, o exportador vai exigir do comprador lá fora que se assine esse documento como garantia de que concorda tudo que está escrito ali. Então, o primeiro documento importante na exportação é a fatura pro forma. Uma vez, então, aceito aquela tomada de preço que você ofereceu ao comprador lá fora, passamos, então, à operação para a sua execução, para a sua efetivação. E o próximo documento a ser emitido, quem emite é o exportador, é a fatura comercial. A fatura comercial existe para ratificar de que a operação foi concretizada. Significa, em outras palavras, mas muito superficialmente comparando, como uma nota fiscal. Você, no mercado interno, concretiza a sua operação, a sua transação com produtos ou serviços com a emissão da fatura comercial. A fatura comercial ela é emitida pelo exportador no momento em que a transação é concluída, significa dizer que não precisa necessariamente somente quando embarcar, e é a forma que o exportador está dando ao comprador de indicar de que tudo que foi negociado antes, ou seja, na fatura pro forma, agora está sendo colocado na fatura comercial. A fatura comercial também tem o mesmo conjunto de informações que a fatura pro forma. O produto, descrição, preço unitário, moeda, preço total, incoterms, local de que vai sair, prazo e tudo mais. Este é um documento que no Brasil é exigido que seja assinado de próprio punho. Mas o comércio internacional em muitos países já abole isso. É um documento emitido eletronicamente e mandado para você. Então, o segundo documento importante numa operação de exportação é a fatura comercial. E ela representa a transação. Terceiro documento importante na exportação é o packing list, ou alguns chamam de romaneio de carga. O que é o packing list? É um documento que descreve a carga, como esta mercadoria está embalada, quais são os volumes que estão sendo utilizados, caixa de papelão, caixa de madeira, pallet, quais são as dimensões de cada caixa, peso líquido, peso bruto e uma descrição rápida. Para que serve o packing list? O packing list serve
para dar apoio à logística. Qualquer empresa que vá receber esta mercadoria, seja empresa de logística, empresa de transporte, armazém ou o seu próprio armazém na empresa, precisa conhecer o packing list. Por quê? Ele vai saber quais são as mercadorias que estão chegando e quais são os recursos materiais que ele precisa. Por exemplo, se um volume for muito grande e muito pesado, ele tem que dispor de uma empilhadeira, porque homens, braços, não vão conseguir carregar estas caixas. Por outro lado, se for caixas muito pequenas e leves, em que um homem possa carregar de uma ponta para outra, não vai ter a necessidade de empilhadeira, não vai ter nem como colocar isso numa empilhadeira. Então ele sabe que ele vai precisar de pessoas para fazer esse descarregamento. Então o packing list é fundamental para o apoio logístico e é o terceiro documento nessa linha de documentos na exportação. Quarto documento na exportação. No Brasil, do local de ovação até o terminal de embarque, a Receita Federal exige que tenha uma nota fiscal. E esta é uma nota que tem uma codificação específica, um CFOP específico, tem todo um condicionamento específico. Mas o exportador precisa emitir esse documento, primeiro, para a carga ser transportada do armazém de ovação até o porto, e, segundo, esta nota fiscal será apresentada à Receita Federal. Será apresentada fisicamente? Não. Na maioria das unidades da Receita Federal, você só informa a chave lá no Siscomex, o número do DANF no Siscomex, e ele já recupera todos os dados. Mas é preciso que você tenha uma nota fiscal válida. Essa nota fiscal, se ela for cancelada, o Siscomex não vai aceitar. Então você precisa emitir essa nota. Normalmente essa nota é emitida depois que a mercadoria é carregada. O exportador traz o container para o seu local de ovação, prepara o estufamento, faz a estufagem, emite packing list, emite fatura comercial e, em seguida, emite a nota fiscal de exportação. Por quê? Porque ele vai emitir depois que o container estiver totalmente preenchido, não vai ter nenhum erro e ele não vai ter a necessidade de fazer uma carta de correção. Esta nota fiscal de exportação é documento integrante para o desembaraço aduaneiro. Então, o seu despachante aduaneiro externo vai precisar deste documento. Você precisa estar atento e tem que emitir no conjunto, na sequência da sua emissão do restante dos documentos. E aí, então, eu já tenho fatura comercial emitida, packing list emitido, nota fiscal emitida, a minha parte interna na empresa já está chegando ao fim. Agora eu passo então para um quarto documento, a instrução de embarque. O que é a instrução de embarque? É descrever como a operação documentalmente vai acontecer num formulário. Esse formulário não existe padrão, cada um faz o seu padrão, mas é a forma como o exportador me manda o resumo da operação e dali, enquanto despachante aduaneiro, posso dar prosseguimento ao restante das informações necessárias. O que ele tem? Nome de quem está exportando, nome para quem vai exportar, quais são os documentos que precisam ser emitidos, classificação fiscal, número de cada documento, qual é o navio, qual é a viagem, quando é que esse navio chega, qual é o deadline de exportação no documento e na carga, que local que vai ser desembaraçado. Viu? O próprio nome já está dizendo. Eles estão me instruindo como a exportação vai acontecer documentalmente. E de posse deste documento, em mãos com esse documento, eu não tenho mais nenhuma dúvida. Eu sei que nem todas as empresas fazem. Não fazem por quê? Em minha opinião, estão errando. Acham que é burocratizar o processo, que é deixar de emitir um documento. Mas para mim esse documento é extremamente importante. É um documento interno de organização. Então, se você hoje não faz uma instrução de embarque para a sua exportação, faça. Se você precisar de um modelo, me escreva, eu te mando um modelo que eu já uso, totalmente aberto no Excel, e você vai poder usar, modificar, mas você vai instruir o seu despachante, interno ou externo, de tudo que está acontecendo. Então, com todos esses documentos em mão, passamos à liberação aduaneira, que aí normalmente não é você internamente quem vai fazer, vai ser um despachante, que pode ser externo ou pode ser num outro setor da sua empresa.
Primeiro documento que a gente vai emitir é o registro de exportação, a RE. Quem faz isso normalmente é o despachante aduaneiro. De posse daqueles documentos que você mandou, mais a instrução de embarque, ele vai entrar num site do Ministério do Desenvolvimento e vai emitir o registro de exportação. Registro de exportação é o primeiro documento que se emite e é a forma em que o exportador, por intermédio do seu despachante, vai solicitar esta autorização. Como a exportação brasileira é bem menos burocratizada do que a importação, a autorização do RE sai na hora, ele é deferido na hora na maioria dos casos. Raros são os produtos e as operações em que o registro de exportação carece de um deferimento posterior. Então, terminou de preencher, salvou, está deferido. Passamos então ao segundo documento do despacho aduaneiro, que é a DE, Declaração de Exportação. A declaração de exportação é o documento em que o exportador dá início ao despacho aduaneiro. Também registra no Siscomex, é comum que seja feito pelo despachante aduaneiro e tem lá um conjunto de informações agora relativos ao despacho. Você já deve ter emitido a RE, raros são os casos em que a DE é emitida posteriormente e você então vai dar início ao despacho aduaneiro, vai informar recintos onde a carga se encontra e onde vai ser desembaraçada, você vai informar dados do navio, você vai informar dados da nota fiscal, de volume, tudo mais, é muito simples, muito rápido, e então a sua operação foi iniciada para o despacho aduaneiro. Então este é um documento aduaneiro emitido no Siscomex e normalmente quem faz é o seu despachante aduaneiro. Mas ele só vai conseguir fazer este documento se você tiver emitido aqueles outros para trás que eu já lhe falei e não esquecer da instrução de embarque. Bem, com todos esses documentos emitidos, principalmente os documentos aduaneiros, tem um documento que não é aduaneiro, que não é operacional e comercial, mas que é importante, que é a emissão do draft do conhecimento de embarque. Conhecimento de embarque é o documento que pauta o transporte internacional. E a Companhia Marítima pede que você emita um rascunho, por isso o nome draft, daquilo que você quer emitir. Você, exportador, é responsável por todo esse rascunho. Você pode fazer ou então você pode delegar isso ao seu despachante. Mas não vai ser a Companhia Marítima quem vai fazer, e sim o exportador ou um representante. Esse draft do BL nada mais é do que todas as informações para a emissão do conhecimento de embarque. Lá na frente, quando a carga for embora, ele vai emitir esse conhecimento de embarque e vai te entregar. Por que isso é importante? Porque é a forma que o transportador encontrou de saber o que ele está transportando. E ele não vai te pedir isso depois que a carga foi embora, ele vai te pedir com antecedência. Inclusive, aqui uma informação importante. Existe um prazo, existe um deadline para o draft. Então, quem está na exportação sabe que tem dois prazos a cumprir. Deadline de documentos, ou deadline de draft, que é a mesma coisa. Deadline de carga, que aí é você liberar a carga no porto, fazer a liberação aduaneira antes do prazo estipulado pelo transportador. Por isso, emitir o draft é importante. Você pode ter atraso, a sua carga não embarcar, se você não fizer isso adequadamente, e você vai seguir, além dos documentos, a instrução de embarque. Por isso que eu volto a insistir, a instrução de embarque é muito importante nesta operação. Por quê? Porque vai ser a pauta de quem está emitindo de tudo que precisa ser colocado. Uma vez esse draft emitido, aprovado internamente, você manda para o seu exportador para ver se ele quer fazer mais uma conferência, você submete esse draft ao agente de carga ou ao transportador e sua obrigação, seu deadline de draft já foi cumprido. Então, espera-se agora proceder com despacho aduaneiro, a carga é liberada, o navio chega, a carga vai embora. Depois que a carga vai embora, a companhia de transporte emite o seu conhecimento de embarque, e aí é um documento que não é mais emitido por você, o conhecimento de embarque, sim pela companhia de transporte, e aí você junta os outros documentos, fatura comercial, packing list. Podemos ter o certificado de origem dependendo do produto e dependendo para onde a sua carga vá. Junto tudo isso e devolvo ao exportador para quê? Para que ele remeta esses documentos ao importador. E assim eu finalizo todos os documentos de uma exportação. Acabou? Não. Depois que a carga vai embora,
A carga é averbada. Vou repetir, averbação. Essa averbação é o registro que o transportador faz no Syscomex de que aquilo que você declarou está enviando, foi enviado. Só assim, então, depois da averbação, é que o Syscomex emite o último documento chamado comprovante de exportação. Comprovante de exportação é um documento que para alguns não tem muito sentido, mas ele é importante, principalmente para questões tributárias, questões contábeis, que você deve emitir, não precisa imprimir, guarda digitalmente e aí então o seu processo está encerrado. Toda a documentação que o analista de exportação cuidou de uma ponta a outra está encerrado e você pode então arquivá-lo internamente, mandar para o departamento competente e aí tudo está terminado. Viu? Parece simples, mas é um momento em que você precisa estar muito atento. Quem tem um processo faz isso tranquilamente, quem tem muitos precisa ter organização. E eu já disse isso em outros vídeos anteriores, que o mais importante é que você mapeie todo o seu processo de exportação, saiba quais as fases que precisam e que vão acontecer e que você tenha cada uma dessas fases na ponta do dedo. Tem um checklist, controla. Este é o seu papel enquanto analista de exportação. Controlar todo o processo, de uma ponta a outra. E os seus prestadores de serviços, tanto interno como externo, vão seguir aquelas instruções que você vai dar. Minha dica é, tenha isso na ponta dos dedos, controle, tenha um mapa do processo e você nunca vai ficar desorganizado. Combinado? Era sobre isso que eu queria falar com você hoje, um assunto de extrema relevância, mas antes eu queria te pedir 2 favores. O primeiro é que aqui no canto você vai encontrar um botão para se inscrever no meu canal. Clica, se inscreva. Para mim é muito importante que você esteja inscrito, porque cada novo vídeo que eu fizer, você vai receber uma notificação. Você vai ser o primeiro a saber das novidades. Segundo, que se você curtiu esse conteúdo, aqui embaixo você vai ter um botão, clique em curtir, clique agora. Assim você me ajuda a saber como é que está a produção dos conteúdos. E eu fortemente acredito que o seu feedback é o único mecanismo que eu tenho de continuar melhorando, de continuar entregando muito conteúdo. E se você clicou, curtiu e gostou, encaminhe esse vídeo para uma outra pessoa. Certamente você tem alguém no seu círculo de amizade que goste ou que se interessa por esse assunto e vai adorar conhecer esta informação. Assim eu faço essa mensagem chegar a muito mais gente. Essa é uma das minhas missões. Combinado? Eu sou Carlos Araújo e vejo você no próximo vídeo. Até mais!